Está começando mais uma temporada do Estação X, um MesaCast sobre extensão universitária e cultura da Unesp. A parada mais que legal para você aprender sobre extensão universitária, cultura e práticas esportivas. Eu sou Tainá Santana e estou aqui com o Paulo Moura, coordenador de ação cultural da Unesp, falando diretamente do estúdio da TV Unesp. E aí, Paulo, tudo certo para o bate-papo de hoje? Tudo certo, Tainá. Vamos lá para mais essa temporada. Com certeza, estou muito animada. Além da TV Unesp, vocês podem nos acompanhar pelo Spotify e também pelo YouTube da PROEC. Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro das novidades. A cultura é um dos principais temas transversais da atualidade. É uma forma de compreender e expressar os desafios que permeiam nossas realidades e vivências. E a diversidade surge na união dessas vivências, torna o ambiente universitário mais inclusivo e acolhedor. É um lugar onde a cultura se potencializa e expande de diversas e diferentes formas. E as ações culturais estimulam diálogos, promovem interações e a cultura se aproxima pessoas e a sensibiliza para o mundo. No episódio de hoje, vamos falar sobre como a universidade desempenha um papel fundamental para estimular o acesso à cultura. Paulo, que tal apresentar nossos convidados de hoje? Claro, Tainá. Bom, para nos ajudar a conversar sobre isso, a entender um pouco mais esse universo, nós temos aqui conosco a Paula Ferreira Fermers, que ela é professora do curso de Arquitetura da Unesp em Presidente Prudente e também no programa de pós-graduação em Filosofia da Unesp em Marília. Ela representa a Unesp no CONDEFAT, que é o Conselho Estadual de Defesa do Patrimônio Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Obrigado pela presença, Paula. Muito obrigada pelo convite, é uma grande honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. Temos também aqui Mário Sérgio Vasconcelos, que é professor em Psicologia da Unesp de Assis, e ele foi diretor da FCL de Assis. Atualmente, ele é coordenador da COP, Coordenadoria de Permanência Estudantil, e é também presidente do Conselho Curador da Editora Unesp. Seja bem-vindo, Mário Sérgio. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, né? Agradeço a PROEC e o fato de poder estar aqui batendo um papo com a Tainá, com o Paulo, com a Paula. Fala um pouquinho da sua trajetória e como ela se cruza com esse universo da cultura. Bom, Paulo, é claro que a trajetória é longa, né? Uma trajetória longa. Eu diria que ela inicialmente tem uma perspectiva mais individual, né? Assim, do contexto de vida, né? Comecei a mergulhar na cultura muito já na infância, né? E então isso pressupõe um pouquinho de contar a história até chegar numa preocupação, numa tomada de consciência em relação à importância da cultura para a sociedade como um todo e para a universidade, né? Eu sou de rancharia, né? Como eu falo para os colegas, da grande rancharia, né? Eu brinco com os colegas de Presidente Prudente e de Assis, porque rancharia fica no meio, assim, né? No intervalo eu falo que eles pertencem à grande rancharia. Mas rancharia era uma cidade que tinha uma curiosidade, assim, ela tinha um incentivo à cultura, né? Na época, e não era só uma característica específica de rancharia. Nos anos 60, né? Eu nasci próximo dos anos 60, então eu peguei o mundo em evolução discutindo cultura. Mas eu venho de uma família, meu pai era poeta, compositor, né? Tinha quase 500 músicas escritas, né? Então isso influenciava muito as rodas de conversa. Um cantor e compositor, eu diria quase que primitivo, naif, né? Digamos assim. Mas isso influenciou muito o interesse da família como um todo pelas atividades culturais. E claro que, como eu disse, os anos 60 favoreceu muito. Eu me lembro que já no primário e depois na época no ginásio, né, e depois no colegial, nós estávamos assistindo aula e as pessoas passavam com os rádios, ouvindo música da Jovem Guarda, o Ricardo dizendo que tudo mais vai para o inferno, ouvindo os Reis do Iê, os Beatles, né? O Caetano Veloso, o Silêncio Sem Documento, o Chico Buarque com a banda. Então, ouvindo todas essas coisas. Isso ia fazendo parte, aos poucos, da nossa identidade enquanto adolescente. Evidentemente que, contraditoriamente, o período da ditadura contribuiu muito para isso, porque a cultura, além de a cultura, inclusive a cultura artística, além de significar um espaço de resistência muito forte, ela provocou uma conscientização muito grande nos jovens da época, da necessidade de alguma forma, falar para a sociedade
da repressão que estava acontecendo. E eu não tenho dúvida de que a música e a arte como um todo foi esse espaço, talvez um dos principais espaços, fora os movimentos políticos organizados, né? E até os movimentos estudantis organizados, né? Os centros acadêmicos, os diretórios acadêmicos da época, que promoviam isso na universidade. Então, logo que eu adentrei a universidade foi muito importante para que eu tivesse uma tomada de consciência sobre a importância da cultura nesse movimento de resistência. Então, foi nesse momento que eu mergulhei muito na questão da importância da cultura do ponto de vista político e da importância da cultura do ponto de vista social. Sim. Mas tem outro aspecto que eu gostaria de ressaltar que faz muito relacionado com o curso que eu fiz. Eu fiz psicologia. E lendo alguns autores, evidentemente, na época, como Freud, Marcuse, Adorno, Walter Benjamin, né, autores filósofos e autores da psicologia, eu também descobri a importância da cultura para o desenvolvimento da subjetividade humana, inclusive para o equilíbrio da subjetividade humana. Se a gente pega a teoria do Freud, quando as pessoas me perguntam, eu não sou um especialista, não sou psicanalista, nem especialista em Freud, mas o Freud ele tem textos fantásticos, como, por exemplo, O Mal-Estar da Civilização, onde ele coloca a arte num patamar de importância para a saúde da sociedade. Né? Eu digo que a psicanálise é uma teoria da falta, e dentro da falta que nós temos entre o que a realidade exige e os nossos desejos, né, que são construídos desde criança, a arte é um dos espaços fundamentais. Por isso que as pessoas se apegam ou muito na política, ou se apegam na religião, ou se apegam na arte, ou se apegam na ciência. Né? Então, as pessoas, de um modo geral, elas buscam algum elemento simbólico construído pela sociedade para preencher a falta humana. E sem esse preenchimento de falta, a gente encontra uma lacuna que incomoda. Né? A falta incomoda. Então, nesse sentido, a cultura humaniza. Eu penso que é fundamental que cada vez mais nós possamos valorizar a cultura, não só do ponto de vista da organização da subjetividade humana, mas do ponto de vista da emancipação cultural e social das instâncias da sociedade como um todo. Sim, e nós falamos muito aqui no âmbito da democracia cultural, né? Da possibilidade do exercício de ser e estar no mundo, modos de ser e estar no mundo de uma forma mais inteira, né? E isso é propiciado pelas ações culturais, né? Pelas diversas manifestações, né? É bem legal que você fala sobre isso, Paulo, porque eu queria complementar um detalhe importante que às vezes passa desapercebido pelas pessoas, né? A arte e a cultura, elas são compostas por elementos materiais e elementos simbólicos. E como psicólogo também, e eu trabalhei a vida inteira com desenvolvimento humano, tem momentos do desenvolvimento humano que são fundamentais para a construção da criatividade humana. E o mundo simbólico da criança, ele é muito forte, aproximadamente entre 2, 6, 7 anos, assim, eu diria que é um mundo que a criança mergulha nesse mundo simbólico, e a maior expressão é o brincar. E quando a criança brinca, ela representa, no brincar, as normas, as regras sociais e a cultura que ela vive. Imagina quando uma menina está brincando de boneca. Ela está representando exatamente o que ela viu, que a mãe dela faz, como que ela trata uma criança. Então, os valores sociais estão muito presentes. Então, eu estou apenas dando um exemplo da importância que a cultura tem e passa desapercebido o tempo todo. Na minha concepção, o mundo é cultural. As relações sociais são culturais. Nós não podemos pensar num ser humano que não seja um ser histórico e cultural. Paula, e você? Como você vê esse contexto todo e como você se insere nisso? Eu fiquei ouvindo o professor Mário Sérgio e fiquei pensando assim, porque eu não venho da grande rancharia, eu venho da grande São Paulo, e eu venho dos anos 80, né? Na minha infância eu passei nos anos 80 e a minha formação foi na Unicamp dos anos 90. Eu me tornei professora da Unesp em 2013, mas eu sou cria da Unicamp. Eu fiz minha graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado na Unicamp. E a Unicamp da década de 90, sabe, Mário Sérgio, ela tinha muitas atividades culturais.
no nosso campus. Eu me lembro, eu fiz o curso de Ciências Sociais e todo dia tinha uma apresentação musical, tinha uma apresentação teatral, tinha uma exposição de artes plásticas. Eu me lembro de vários espaços, inclusive físicos, do campus nosso, da Unicamp, onde aconteciam várias atividades. Até a gente tinha uma dificuldade de escolher o que a gente queria assistir ou seguir, porque tinha tanta coisa interessante. Então, assim, é também um interesse que vem da infância, né? Vem dessa infância que eu passei em São Paulo. Eu me lembro de muito pequena pedir para o meu pai me levar no MASP, porque eu queria saber o que tinha dentro daquela caixa de vidro, né? Enfim. Mas a Unicamp dos anos 90, para mim, foi fundamental, assim, para me reforçar essa ideia de que eu não vivo sem a cultura, de pensar a cultura. Eu também me formei antropóloga, porque fiquei apaixonada pelos textos dos antropólogos, eles discutindo o conceito de cultura em diferentes sociedades e tempos e tudo mais, né? Acabei virando historiadora da arte, meio por isso, assim. Mas quando vocês perguntam da importância da universidade como uma agente desses processos de cultura, eu destaco que na minha formação universitária foi fundamental, assim. Com certeza, Paula, e continua sendo, né? Para mim, como estudante, né? Eu sou de uma geração totalmente diferente da de vocês, e como estudante eu vejo também como que a cultura continua sendo fundamental para a nossa expressão, para a nossa formação, principalmente porque se a gente não tem discussões, se a gente não permeia outros espaços para além da sala de aula, né, o que é senão da nossa formação? Então eu queria saber também quais as principais diferenças que você vê desde os anos 90 até agora, o que mudou? Mudou muita coisa. Eu estava pensando isso nesses dias, assim, a Unicamp, que eu me formei, não sei como o Mário Sérgio avalia, né, do tempo da formação dele, aí depois a gente vira professor. Muitas coisas mudaram, culturalmente, politicamente. Então, ainda venho de um tempo em que não existia redes sociais, né, Tainá? A gente não tinha internet e tudo mais, era muito diferente, as relações sociais eram muito diferentes. Eu vejo coisas positivas e negativas em todos os tempos e épocas e tudo mais, como historiadora, né? Eu acho que tem esse cacoete, assim. Mas eu penso que, hoje em dia, mais do que nunca, a cultura ela se tornou fundamental, imprescindível para a construção da democracia no Brasil. A construção mesmo da democracia. Eu penso que nós estamos construindo a democracia todos os dias no nosso país. E se você não tiver uma diversidade de experiências, de agentes, de vozes, é isso que você falou, para além da sala de aula. Claro que a sala de aula é um espaço fundamental, importantíssimo, ela é necessária, ela não deixa de ter a sua centralidade, mas se você não tiver filmes, apresentação de teatro, música, o que a comunidade, cursos diversos, palestras, enfim, pessoas falando de diferentes linguagens, pessoas falando, assim, usando palavras, inclusive, diferentes, até na própria linguagem falada e gestual e tudo mais, a gente sempre vai reforçar mais do mesmo. Então, isso me preocupa bastante. Eu acho que a gente pensa sempre na universidade como um local de reflexão, de ensino, de pesquisa, mas eu penso também em um lugar de vivência, um lugar para a gente viver coisas. Que se a gente não vive na universidade, a gente não vive em lugar nenhum. Essa que é a realidade, né? Em muitos casos é a realidade. Então, não que os municípios onde a Unesp está não tenham vida cultural, autônoma, diversa, não isso. Mas eu penso que eu fico pensando muito, refletindo muito nos nossos campi como esses locais para a gente viver e vivenciar coisas diferentes. O Mário Sérgio foi diretor da FCL de Assis, né? Como diretor de unidade. Fala um pouquinho dessa experiência como gestor e da preocupação que eu sei que você tem, né? Em relação a essa dimensão da ação cultural. Além de diretor, né, fui diretor de 2007 a 2011 da FCL de Assis. Mas eu tenho uma relação com a Unesp de Assis muito anterior a isso, né? Eu fui estudante de psicologia da Unesp, né? Então sou unespiano. E entrei na universidade em 74, portanto, antes da existência da Unesp. A Unesp foi criada em 76, né? Começou de fato a ser ativa em 77. Então eu vivenciei uma época na universidade onde a cultura
era uma panela de pressão, fervendo o tempo todo. Quer dizer, era um período onde a gente não fazia uma distinção muito clara entre o que era cultura, as disciplinas que eram utilizadas na universidade, a ciência, a extensão, o ensino, né? A pesquisa, a extensão e o ensino. Então, na verdade, tudo isso era vamos dizer assim, era usando uma expressão bem popular mesmo assim, era farinha do mesmo saco, digamos, né? Farinha do mesmo saco. Então era muito legal, porque a gente se misturava com a cultura o tempo todo. Então os grupos de teatro, de música, o rock and roll fervendo no mundo todo, né? A influência do rock and roll, a influência da música, das músicas, até do rock progressivo, que era uma música que exigia, não, uma performance maior, né? Eu também sou um pouco metido a músico, digamos assim. Essas coisas vão influenciando. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu entrei na direção da FCL de Assis, eu percebi que a vida cultural ela não estava tão presente como era antigamente. Mas não era só em Assis, era nos outros lugares. Nós tivemos um momento de baixa, assim, diria nos anos 80, depois a coisa começou a voltar. Então, quando eu assumi, inclusive no meu projeto de gestão, eu falava nos debates que, pelo menos enquanto eu estivesse por lá, eu queria que nós não tivéssemos nem um dia sem cultura. Então, quase conseguimos viabilizar isso, mas eu diria que não houve nenhuma semana sem uma atividade cultural. Ou nós produzindo cultura dentro do espaço universitário da FCL de Assis, ou inclusive trazendo pessoas de fora com elementos artísticos culturais, né? Mais no sentido de fornecer, inclusive, modelos de identidade para os nossos alunos, porque nós trabalhamos numa instituição educacional, né? Uma instituição de pesquisa, de extensão, de formação, de ensino de formação. Então, nós também temos que fornecer modelos. Do mesmo jeito que o professor é um modelo, nós temos que trazer modelos em áreas onde a universidade não está fornecendo a contento. E quando eu entrei, eu senti muito esse vácuo, né? Então, nós elaboramos um plano bem simples, mas um plano de gestão cultural para 4 anos. E funcionou. E, nesse período, eu percebi o quanto é importante a universidade ter um olhar de gestão universitária, o quanto é importante ter um olhar de gestão da cultura, um projeto de gestão da cultura, e eu diria muito mais que isso. É fundamental que a universidade estabeleça uma política de ação cultural, para que a gente possa ser prospectivo, não só internamente, mas também no diálogo com a sociedade como um todo. Nesse sentido, recentemente foi aprovada, né, no CEP uma resolução, a Política de Ação Cultural da Universidade, que é fruto, né, do trabalho dos comitês locais de ação cultural, dos CACs locais, do CAC Central, Comitê Central de Ação Cultural, enfim. E aí uma pergunta para vocês dois. A universidade já pode se considerar uma instituição cultural? Eu acho que ela está em vias de. É um processo. Acho que ela está em vias de. Não sei como E o que isso acarretaria, né? Porque é uma mudança, talvez, de paradigma, né? Sim. Porque de uma instituição educacional que trabalha com ensino, pesquisa e extensão para contemplar a dimensão da cultura, e é um grande desafio. Ensino, pesquisa, extensão e cultura, talvez? Eu não tenho dúvida disso. Eu penso que toda atividade de formação, seja em ensino, pesquisa, extensão, ela é uma atividade formadora e cultural. É cultural. Quando nós formamos um pesquisador, nós estamos criando uma vertente de cultura. Sim. Certo? Da mesma forma, no ensino, na pesquisa e nessa amplitude. Agora, eu confesso, Paulo, que quando eu fiquei sabendo que já tinha sido aprovado, né, a proposta, a política cultural para a Unesp, eu fiquei emocionado. Emocionado porque eu cresci sonhando com coisas que já aconteceram lá na década de 50, por exemplo. A própria Unesco, né, já definia uma proposta de ciência, educação e cultura, né, enquanto proposta política mais ampla. E a universidade, ela não fez o diálogo suficiente em uma rede que
forte, consolidada, que pudesse dialogar com a sociedade, mostrando a importância da cultura. Eu vou dar um exemplo. Quantas e quantas ações nós conhecemos, agora, recentemente, estão acontecendo algumas, nós temos 3 grandes universidades públicas estaduais paulistas. Que articulação existe entre as 3 universidades do ponto de vista de se unir e de promover projetos culturais articulados para levar para a sociedade como um todo? E, mais que levar, produzir em conjunto com a sociedade, interagir com a sociedade. Sim. Fora, deixando de considerar, inclusive, nós temos outras universidades federais no estado de São Paulo. E a universidade é um locus de investimento de dinheiro público, né? Que tem, do meu ponto de vista, tem por obrigação mostrar a cultura que ela produz, produzir cultura, produzir formação interior e produzir formação em conjunto com a sociedade. Sim, sim. Paula, você é da área de humanas. Sim. Né? Sim. Como você vê esse ensino que em outras áreas tem uma tendência a ser tecnicista, né? Nesse modelo neoliberal que a gente vive, em que nós vivemos, né? Como você vê a importância dessas ações culturais? E aqui a gente tem que fazer um reparo, né? Porque quando nós falamos em cultura, nós falamos de tudo, do nosso mundo, né? Então, desde modos de vida, tradições, né, que se misturam com o nosso dia a dia, até aquelas manifestações que a gente considera artísticas, digamos assim. E no meio disso tudo tem muita coisa, né? Como você vê a importância disso para a formação de estudantes, seja de qualquer área? Você sabe, Paulo, que no último ano e meio eu tenho andado muito pela Unesp, incluindo, assim, conhecendo unidades que não são da minha grande área de conhecimento e fazendo essas viagens e conversando com as pessoas, conhecendo esses campi que eu não conhecia, enfim. Por exemplo, o diálogo com o pessoal das ciências agrárias, né? Eu tenho ido muito para Jabuticabal, para Botucatu, lá no Lajeado, enfim. E aí, quando a gente conversa com o pessoal das outras áreas, aparece muito para eles sempre falando o quanto é importante a atuação dos CACs locais. O quanto é importante, o quanto foi importante o diálogo com a COAC, com você, com a equipe, né, da COAC e tudo mais. E eu acho interessante isso, porque quebrou para mim essa ideia de que só nós das humanas nos preocuparíamos, né? Ou que a cultura ela estaria nos campi de Assis, de Prudente, Bauru, né? A preocupação, lógico, no Instituto de Artes, né, em São Paulo. Não, é ao contrário. Talvez justamente pelo fato de que, em algumas áreas, os estudantes e professores e servidores se sentem desafiados a pensar de uma determinada forma, enfrentam certos desafios técnicos mesmos, né, relativos às próprias áreas de especialidade, é aí que as atividades culturais fazem uma diferença enorme na formação e na discussão nesses espaços, entende? Então, sim. Eu quebrei um pouco essa ideia de que só as pessoas de humanas... Não é isso. Até porque na universidade a gente vê diversos projetos assim que promovem essa integração também, né, entre os cursos, né, de extensão, né, coletivos. Então aí você vê que não realmente não é só a galera de humanas, mas a gente tem muita coisa ali que a gente pode se integrar, né? Eu, como estudante, vejo muito disso. E aí eu também vejo a presença dos CACs realmente como uma grande atuação, né? Porque os CACs, eles promovem, sei lá, desde atividades até o forró de quinta-feira, que a gente vê, por exemplo, na Unesp, né? Que a pessoa pode ir lá fazer aula. E é uma coisa ali que todo mundo tem essa interação. Até outras ações realmente políticas, né? E antes de ir para as perguntas, eu queria saber de você, Paulo. Pode contar pra gente um pouquinho da história da COAC, de maneira breve e resumida? Tá bom. Bom, muita coisa de ação cultural já acontecia na universidade, né? Mário Sérgio está aqui dizendo, enfim, muita coisa acontecia. Só que muitas vezes era isolado, né? Às vezes sem articulação entre as unidades. Então, a partir de 2018, foram sendo instalados os CACs locais, Comitês Locais de Ação Cultural. E a PROEC, que antigamente era PROEX, Pró-Reitoria de Extensão, a partir de 2020 passou a ser Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. E aí virou PROEC. Foi um processo muito orgânico, as pessoas foram participando, os encontros de cultura acontecendo anualmente, né?
E por conta do trabalho desses comitês locais e do Comitê Central de Ação Cultural, a universidade percebeu a necessidade de ter uma instância, uma estrutura reconhecida no estatuto para cuidar disso. E aí surgiu em 2023 a COAC, a Coordenadoria de Ação Cultural, né? Que tem um lugar. Então, a ação cultural na universidade agora tem um lugar específico, reconhecido na sua estrutura, para ajudar, né? Não vai fazer nada sozinho, mas que vai ajudar e vai contribuir, vai articular com todas as unidades universitárias para movimentar essa área dentro da universidaí. Aí nasceu a COAC. Pois é um processo longo, né, que já vem de décadas, assim também como as políticas afirmativas, né, as políticas de permanência estudantil. E aí também, nesse sentido, eu queria saber agora de vocês, como a Unesp tem enxergado a importância da cultura ao longo da sua história? Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento privilegiado para fazer um debate dessa natureza, né, um debate mais amplo na Unesp, né? Eu sempre costumo dizer que estão acontecendo tantas coisas no mundo atualmente que nós não estamos vivendo uma época de mudança, nós estamos vivendo uma mudança de época. Certo? E uma mudança de época, ela pressupõe que algumas instituições têm que ser prospectivas no sentido de interagir com a sociedade, até para orientar não só a sociedade como um todo, mas as pessoas, né? E valorizar determinadas identidades que nunca foram valorizadas. Então, a universidade, quando eu digo que ela tem que ser prospectiva, ela tem que ter um projeto, uma política de ação cultural muito clara hoje. Porque, como eu já afirmei, quer dizer, nós temos ali as atividades fim, nós falamos, eu diria que já é um modelo de universidade ultrapassado, se nós falarmos só ensino, pesquisa e extensão. Nós temos que falar ensino, pesquisa, extensão e cultura, e eu trato a cultura como uma ação afirmativa. Por isso que eu utilizo muito o termo de cultura afirmativa. Eu penso que isso é fundamental porque ela afirma a identidade dos sujeitos, as identidades étnico-culturais, ela dá protagonismo a determinados setores que nunca tiveram. Então, a universidade ela tem que fazer isso tanto internamente, porque nós temos uma Unesp com outro perfil, né, atualmente, e também externamente, porque nós temos que mostrar para a sociedade que a universidade é um espaço de interação fundamental para valorizar politicamente e o empoderamento de determinadas populações que nunca nunca tiveram voz na sociedade. O que você pensa disso, Paulo? Eu concordo totalmente, Mauro Sérgio. Estou tão feliz de ouvi-lo, porque eu penso como você. Eu acho que a gente está num momento bem privilegiado para isso, porque a Unesp mudou muito nos últimos anos. Grupos que não estavam na universidade estão. Agentes que não tinham na universidade um lugar de diálogo, agora dialogam conosco. E a visão que nós temos da própria Unesp foi mudou completamente. A Unesp que eu entrei em 2013 não é mais a Unesp de 2024. É isso. É totalmente diferente, concordo com o Mário Sérgio. Eu acho que a gente agora está olhando, a gente vai olhar para frente. É um momento de olhar para frente. Quando o Mário Sérgio fala da prospecção, eu também concordo. Eu sinto muitas vezes nesse papel de sentinela, sabe? Não sei se o Mário Sérgio se sente assim, da gente ficar olhando para fora e para dentro, para fora e para dentro, ouvindo as pessoas, conversando com as pessoas, dialogando. Eu me lembro no seminário de Agudos, também em registro, encontro de cultura, né? São muitas as vozes, e vozes que não falavam, vozes que não estavam dialogando conosco na universidade. Então, muitas vezes eu sinto nessa posição, assim, sabe? De meio que de sentinela de uma torre, que fica olhando para dentro dos domínios e para fora dos domínios e enxergando infinitas possibilidades. Mas e você, Tainá, como estudante, como você vê tudo isso? Estou voltando a pergunta agora para você. Pois é, então, eu estava pensando muito na fala do Sérgio, quando ele falou realmente dessa promoção da cultura, né, que seria, acho que, outro pilar também da universidade, né? A gente só fala entre pesquisa, ensino e extensão, mas aí também tem a cultura, né? Então, separar realmente e promover essas ações, né, de cultura dentro da universidade, né? Porque eu vejo muito isso quando a gente fala de permanência, por exemplo, né? A gente não está falando só
do aluno estar ali na universidade, de ele se manter, mas é importante ele ter esse contato com a cultura, sabe? E a gente fala de cultura, a gente fala de tudo, né? Envolve também a saúde do aluno, envolve ele também esses coletivos, esses lugares que ele possa frequentar, que ele possa se identificar, que ele possa ali ter os seus momentos de descanso, né, os seus momentos ali de distração também, né, acadêmica, porque para a gente ter esse processo criativo, a gente também precisa dessa área do descanso, né? E aí entra também essa questão da democracia cultural, porque você também começa a participar de outros lugares da universidade, né? Não só aquele lugar da faculdade que você está ali inserido com o seu grupo de amigos, mas aí também expandir isso para outras áreas, né? E aí também tem a questão também de outros espaços da faculdade, né? Como as bibliotecas, clubes de leitura, né? Grupos de estudo, né? Então aí a gente vê um enorme lugar assim que a gente pode literalmente estar sempre com essa cultura. E você sabe? falou de democracia cultural, né? A gente tem que lembrar que durante um bom tempo lá atrás a ideia era democratização, democratizar a cultura. Mas aí a gente pergunta que manifestação deve ser democratizada? Então era unidirecional, levar para quem não tem, né? Isso foi felizmente substituído pela noção de democracia cultural. Quer dizer, vocês estudantes, vocês são produtores de cultura. Vocês não são só consumidores, né? São agentes do processo. São agentes do processo. Sim. Eu acho que essa é uma mudança de paradigma importante que a universidade, me parece que ainda precisa incorporar de forma plena. E é legal você falar isso, viu, Paulo? Porque você falou em mudança de paradigma, né? Porque durante muito tempo, né, a cultura artística, por exemplo, ela foi um instrumento, ela não era uma atividade fim. Né? Ela era um instrumento de uma política que era desenvolvida. De uma narrativa. Então, quando você diz que, por exemplo, hoje a Unesp aprovou uma política de ação cultural, ela inverte o paradigma. Porque a política passa a ser um instrumento para você chegar às atividades culturais, para você de fato chegar nas pessoas, chegar nos estudantes, como a Tainá estava dizendo, né? Então esse é um ponto que eu acho fundamental. E o cuidado que o grupo de trabalho que organizou isso teve não é uma política de cultura ou política cultural, porque assim, como dar conta do universo cultural mais amplo, desde tradições, modos de ver o mundo, modos de estar, quer dizer, nesse processo e neste momento do processo, a opção foi, não vamos fazer uma política de cultura, mas uma política de ação cultural. Um recorte disso. Mas tem uma coisa importante aí, que você falou da questão da... A universidade está muito dividida, né, em disciplinas, ela está muito dividida em ensino, está dividida em pesquisa e extensão. Mas, por exemplo, o ser humano não é dividido em afeto e cognição. As coisas são indissociáveis. Exatamente. E na universidade, mesma coisa. Você tem um rendezvous das paralelas todas. Né? Exatamente. Na verdade, uma dialética muito forte entre pesquisa, ensino, extensão e cultura. E a cultura é o tema, vamos dizer assim, é o eixo transversal que perpassa, né? Todas essas instâncias, essas almas, né? que estão vivenciando a universidade. Então, imagina a importância para o aluno, para dar significado de vida para ele dentro da universidade, principalmente os alunos que estão ingressando pelo sistema de reserva de vagas. Alunos que muitas vezes nunca sonharam entrar na universidade. Não imaginavam que isso seria um direito deles, né? Exatamente. A Paula trabalha no curso de arquitetura. Sim. E eu acho que um curso de arquitetura é um bom exemplo de uma dimensão técnica que precisa ser desenvolvida, né? Mas, ao mesmo tempo, de uma dimensão da compreensão humana das pessoas no lugar, nos espaços, no urbanismo. Como é que é isso no curso de arquitetura, Paula? É maravilhoso. Eu sou suspeita para falar porque eu amo dar aula na arquitetura. Eu amo os meus alunos. Eu amo os arquitetos mirins, que, aliás, alguns vão assistir isso aqui. E eles sabem do meu amor por eles. Assim, eu brinco sempre que os arquitetos eles são uma mistura de engenheiros e artistas, né? Então, de fato, tem essa questão da formação técnica, que é exigida pelo conselho profissional, é um curso integral, tem que se dizer isso. Mas o Sérgio falou, é um alunado que nunca sonhou, muitas vezes, em estar num curso de arquitetura. Temos que dizer também, né? São alunos que até poderiam ter o sonho, mas imaginavam que esse sonho era impossível. Então, quando eles entram nesse curso, que tem, sim, componentes curriculares super
técnicos e que são exigidos, específicos, que são exigidos para a formação profissional. Mas eles também têm essa formação cultural, para eles faz todo sentido. Um arquiteto não consegue se ver como um agente de reflexão do espaço se não passar pela cultura. Porque é isso que o Mário Sérgio falou. A cultura, ela dá significado para as trajetórias das pessoas. Ela dá essa sensação de pertencimento a esses espaços. Porque um edifício sem as pessoas e sem o que acontece dentro é um edifício. É um objeto. É um objeto. Agora, quando você tem os usos desses espaços de várias formas, e eu vejo na formação dos arquitetos, e só fazendo um parênteses aqui, muitas vezes a gente faz isso de maneira intuitiva, né, Mário Sérgio? A gente não a gente vai fazendo, não vai pensando, a gente vai fazendo, não vai pensando. E a ação cultural, para mim, como docente, ela apareceu, por exemplo, nas viagens de estudo que eu faço todos os anos. Eu levo os estudantes para Ouro Preto, para o Centro Histórico do Rio, Centro Histórico de São Paulo, para o próprio Centro Histórico de Prudente. Muitos não conhecem a própria cidade ou que estudam, estão lá pela primeira vez, né, se deslocaram. Então, assim, a gente vai também aprendendo fazendo. Eu penso que essa política de ação cultural, ela é resultado de muitas vozes que aprenderam fazendo. Você não acha, Paulo? Foi amassando o pão ali, sabe? A massa do pão que a coisa foi tomando forma. E eu costumo dizer que a Coordenadoria de Ação Cultural só existe por causa da atuação dos comitês locais. Que eles criaram essa percepção, esse volume. Né? Em 2023, 45 mil pessoas participando das ações culturais na universidade. Né? Cria um volume, uma massa crítica. Né? Voltando, só finalizando a ideia da arquitetura, eu fiquei pensando aqui, talvez por isso que você está dizendo, tantos estudantes de arquitetura, depois de se formarem, vão fazer outra coisa, né? Vão ser cenógrafos. Não é o Fernando Meirelles, que é arquiteto, diretor de cinema, quer dizer, é um exercício da percepção mais ampla, né? E Mário Sérgio, você atua na COP, você é um dos principal responsável pela instalação da política de permanência estudantil na universidade, fundamental. Fala um pouquinho da importância da relação entre a ação cultural e a permanência estudantil, que você tem trabalhado tanto. Eu gosto muito desse tema, né Paulo? Até porque eu acabei de falar, né, quase agora, que eu trato de uma política da universidade que é uma vertente das políticas afirmativas, né? Diria que principalmente nos últimos 20 anos no Brasil se fala muito em políticas afirmativas, né? Que inclui inclusão, inclusive permanência estudantil, inclui N coisas, né? Agora, eu também trato a cultura como cultura afirmativa. Né? Então, eu vejo uma proximidade muito grande entre o espaço que nós damos para veicular uma política cultural na universidade e o espaço que nós damos para o aluno se sentir verdadeiramente incluído na universidade. Eu acho que as coisas aí é uma linha muito tênue, né? Por quê? Para você dar significado, dar sentido de vida para o estudante, para ele realizar os sonhos, você tem que ter uma política de permanência que, primeiro, sem dúvida nenhuma, tem que ter um auxílio material, né? Claro, mas também tem vários vertentes simbólicas que nós temos que fortalecer, inclusive possibilitar que aquele sonho que o aluno tinha, que ele não percebia como direito, possa ser realizado. Eu acho que isso é muito legal. Mas eu queria tocar também num ponto, Paulo, que esse sonho ele não é só um sonho direcionado aos alunos, também tem que ser direcionado aos servidores e aos docentes. Sim. Né? Porque o sonho está muito relacionado com os nossos desejos. Os desejos não podem ser desperdiçados. Né? Eu lembro muito do Garcia Marques, quando dizia assim, né, que o cheiro das amêndoas, naquele livro Amor em Tempo de Cólera, ele falava assim, o cheiro das amêndoas amargas me lembrava o gosto dos amores desperdiçados. Eu mudo a frase dele, eu falo assim, nós temos que lembrar do gosto dos amores não desperdiçados. Né? Até porque muitos desses docentes também já foram alunos, né? Exato. Então a gente tem que lembrar disso também. Muitos ali nem esperavam ter uma carreira acadêmica, né, fazer um mestrado, uma pós, um doutorado. Então, assim, também lembrar disso, né? Isso. E que tanto a formação universitária, que infelizmente propicia proporcionalmente um número pequeno, né, de vagas pelas universidades públicas, né? Tanto isso é um direito,
quanto o exercício da cidadania cultural também é um direito. Né? Não é nada de supérfluo, não é nada de complementar. É fundamental e essencial para a vida das pessoas. Então, em relação à permanência, Paulo, acho que tem 2 momentos aí no caso da Unesp. A gente tem um trajeto muito parecido, né? Nós desenhamos um plano, né, de política para permanência, uma política de permanência estudantil e, evidentemente, um plano de ações. Né? No entanto, é claro que isso tem N vertentes. Né? Você tem vertentes que você está preocupado com o perfil do aluno, como a Paula colocou, a Unesp de hoje não é a Unesp anterior, então nós temos uma grande quantidade de alunos vulneráveis que ingressaram na universidade, então isso pressupõe uma sustentação material mesmo, né? Porque senão a universidade vira como um hotel de luxo com uma porta de vidro redonda, né? Onde a pessoa entra, dá uma olhadinha, daqui a pouco ela olha e vai embora, ela não fica. Então, você precisa de um suporte material. Mas, de 2021 para cá, nós avançamos nos programas, que tem uma relação muito próxima com a cultura. Por exemplo, o Programa do Livro Permanente. Isso. É um programa de ação cultural, um programa de letramento científico, mas é um programa muito legal. Quer dizer, nós descobrimos que muitos alunos que estão na universidade nunca tinham tido um livro. Eles tinham manuais de cursinhos, né? Então, Apostilas. isso é uma coisa muito legal. E o ano passado nós distribuímos mais de 4.000 livros. Esse ano, nós lançamos na semana passada o programa de livro permanente, nós tivemos mais de 1.000 inscrições numa semana. Então, esse ano, quer dizer, você vai criando uma cultura de permanência estudantil. A permanência da cultura. A permanência da cultura, é isso mesmo. A cultura da permanência. E eu tenho utilizado esse termo há 10 anos. Criar uma cultura de permanência estudantil. E vice-versa. Né? Uma permanência da cultura na universidade. Isso. Eu acho que esse jogo dialético ele é muito importante para que a gente possa consolidar. Hoje nós temos 10 programas na universidade voltados para o quê? Para a emancipação dos alunos. E nesse sentido, sim, nós temos que ser prospectivos. Porque os alunos da permanência estudantil, às vezes, ainda não percebem do direito que eles têm dentro da universidade e deixam de procurar, por exemplo, uma bolsa PIBIC, uma bolsa da FAPESP. Hoje nós temos, na permanência, 1.700 alunos da permanência que utilizam de bolsas, porque nós demos um grande salto que a gente permite o acúmulo dos auxílios com a bolsa. E assim por diante. Né? E assim nós fazemos com a cultura, por exemplo. A COP permanece, nós fazemos um trabalho integrado, né? Com os COACs. Mais de 100 estudantes, né, que são apoiados pela COP, participam dos CACs locais, atuando no planejamento, na organização. Né? E aí eu lembro 2 falas, né? Uma antiga do Mário de Andrade e uma mais recente do Gil. Né? O Mário de Andrade dizia que a cultura é como pão, deve ser consumido todo dia e pode ser fabricado por qualquer pessoa. Né? E o Gil, quando fala, né, da cultura... Ele fala que a cultura ela é uma necessidade básica, né? Que todos têm que ter o acesso a essa cultura. E aí, nesse sentido, né, vocês estavam falando dessa questão da permanência, como vocês acham que estamos no caminho de uma universidade sem muros? É uma luta de todos os dias. Acho que o Mário Sérgio vai concordar comigo também. Não é uma utopia. Não acho que seja uma utopia no sentido de algo que não irá se realizar. Mas é uma luta. É um resultado de diálogo e de luta política. E a luta política a gente ganha sempre no argumento, não sei se o Mário Sérgio na argumentação, nos dados. As políticas públicas elas são feitas através de estudo. Então, aqui como docente, eu acompanhei nesses 11 anos que eu estou, quando o Mário Sérgio fala, esse processo das bolsas BAE, né, Mário Sérgio? A gente começou lá atrás. A princípio, o aluno da permanência não podia ter PIBIC, muitos dos meus estudantes ficavam muito frustrados com isso, né? Poxa, professor, eu sou da permanência, eu não posso fazer pesquisa. E aí discute, vai e volta. Então, assim, quando a gente quer derrubar muros, a gente tem que trabalhar junto. Então, os servidores técnico-administrativos são fundamentais também. E muitos alunos, Sim. Então, o pessoal vai conversando e vai falando. E a gente vai junto, sabe? É muita conversa e muita luta. E desenvolver planos, políticas na universidade, é ir superando barreiras. Né? Você luta contra várias coisas. Às vezes eu imagino assim que quase cavando um túnel de metrô, né? com a pazia na mão. Né? É uma batalha. Né?
Porque quando nós discutimos a inclusão na universidade, a resistência contra a inclusão era muito grande. E até hoje eu ouço assim, nos órgãos colegiados, né? A permanência estudantil é um custo muito grande para a universidade. A permanência estudantil não é um custo, a permanência é um investimento que a universidade faz e que você observa no resultado com os alunos. Hoje nós temos 48 mil alunos na Unesp que em 10 anos passaram pela permanência estudantil. Desses 48 mil, praticamente 30 mil alunos já se formaram. Então, são 30 mil pessoas que podem hoje exercer sua cidadania, inclusive com conhecimento muito mais crítico, né, com a tomada de consciência da importância de uma política pública, da importância de poder realizar o seu exercício de cidadania. Exatamente. A gente ouve também que a cultura é cara, viu, Mário Sérgio? Nós dois somos pessoas caras. A permanência e a cultura, a arte são pessoas caras, né, Paulo? Caras no bom sentido. Caras no sentido do valor. Caras no bom sentido. Tem muito valor. Tem muito valor. Porque esse processo todo, que não é linear, né? É um campo de disputa mesmo. Né? E eu acho que vale a pena ser travada essa batalha. Né? Por quê? Porque diz respeito à universalização de direitos. O professor Albino Rubim, da Bahia, diz que cidadania é o direito a ter direitos. Sim. Né? E de exercê-los. Né? É um desejo de desejar, né, Paulo? É um desejo de desejar. Agora, é muito, muito, muito bom esse debate, porque, na verdade, quando nós estamos falando de expandir a cultura, né, fazer com que a cultura seja internalizada pelas pessoas, nós estamos falando de um processo de construção de conhecimento permanente. Né? E aí você lembrou muito bem do Mário de Andrade. Né? Quer dizer, eu acho que tem duas pessoas que são importantes, que despontam na discussão de cultura no Brasil. Um é o Mário de Andrade. Né? Ele já nos anos 50 fazia essa discussão. Eu aprendi muito sobre a questão da gestão lendo Mário de Andrade. E o outro é o Gil. O Gil. Eu acho que tem que ser muito lembrado a figura do Gilberto Gil, né? Que coordenou de um modo geral e expandiu para o Brasil. E quando ele falou no Duin antropológico, que era massagear os pontos da sociedade que tinham potência, e ele inverteu a chave das políticas públicas, porque as políticas públicas eram baseadas na carência, o que não tem. Ele falou, não, nós vamos massagear, e criou os pontos de cultura. E quando ele falou nesse Duin antropológico, ele foi ridicularizado, as pessoas ficavam fazendo pilhéria em cima disso. Né? E a gente vê o resultado disso. E eu faço uma correlação, ainda que numa escala muito mais modesta, né, na universidade, que talvez a gestão como um todo da universidade, a universidade como instituição, não tenha se dado conta da transformação que está ocorrendo por meio não apenas da COAC, da coordenadoria, enfim, mas por meio da atuação da permanência estudantil, por meio da atualização, por meio desse público cada vez mais diverso e, portanto, muito mais interessante que chega à universidade. E eu acho que isso é um passo além nesse processo que vai dar muitos frutos. E a diversidade que favorece a criatividade dentro da universidade. Exatamente. Com certeza. Eu acho que vimos pontos aqui muito importantes, né? Tanto esse diálogo com a universidade, também com os alunos, essa troca, né? Entender essas demandas, essas necessidades, né? E também ver as ações das políticas de permanência estudantil, como elas estão mudando e transformando esse cenário da universidade, né? Pois é, acho que vimos no fim como a extensão está ligada com a cultura e a diversidade. E a meta é que isso se amplie ainda mais. E antes de encerrarmos, eu queria saber se vocês têm mais algum comentário ou se gostariam de deixar algum recado. Eu estou morrendo de vontade de fazer uma pergunta para você, Tainá. Claro, fique à vontade. Você acha que a cultura, a diversidade, a inclusão, as ações afirmativas, né, todos esses tempos que nós estamos aqui, você acha que favorece a criatividade do estudante? Olha, com certeza. Eu acho que, para mim, né, como estudante também, e né, por ter entrado também na faculdade por políticas afirmativas, né, eu vejo que ali como foi um universo importante para mim estar em contato com outras pessoas, porque não é só a galera do estado de São Paulo que está na universidade, né? A gente vê pessoas ali que vieram de diversos locais e a gente pode ter essa troca com diversas culturas, com os projetos, com a pesquisa, né? Então é outro universo. Eu acho que a gente também tem muito a agregar, também de onde a gente veio, né? A nossa própria cultura, a nossa identidade.
Então, eu acredito que a universidade ela tem esse papel também de ampliar essa cultura, né? É ali que o estudante realmente pode achar um lugar que ele encontre uma liberdade de proporcionar essa cultura, proporcionar suas ideias, ter esse âmbito criativo. Eu acredito que é importante que ele tenha suportes para isso, né? E que entre as políticas e de professores também, sabe, dos alunos, né, dos coletivos. Eu acredito que eu só permaneci na faculdade por conta desse suporte também de outras pessoas que eu vi ali, que me identifiquei e que eu pude ter acesso a essa cultura. E eu acho que a gente precisa ampliar cada vez mais isso, né, e dar o espaço para o estudante para saber que ali ele é o lugar dele, é o lugar de merecimento, é o lugar de pessoas pretas, LGBTQIA+, das mulheres e de todas as pessoas ali que possam estar nesse espaço, mas principalmente dessas pessoas. Sim. Muito bom. Concordo em gênero, número e grau. Você, Paula? Eu fico muito feliz de ouvir Mário Sérgio, Paulo, Tainá, e fico pensando um monte de coisas, né? A gente fica pensando um monte de coisas. Feliz por ter feito parte desse processo como docente e com bastante ideias. A gente sai com bastante ideias. E você, Paulo? É muita coisa, né? Mas eu lembro de uma fala do José Paulo Paes, que foi um poeta, um tradutor, né? E fala um pouco da dimensão de tudo que nós estamos dizendo, né? E como nós estamos numa entidade educacional, numa instituição educacional, mas que mistura tudo, ele falava que educação é tudo que se ensina e cultura é tudo que se aprende. Aí eu lembrei disso. Bem bonito. Bem bonito. É isso mesmo. E a Tainá falou uma coisa bem bonita também, a questão da relação direta entre a criatividade, a liberdade, a diversidade, né? E eu acho que a cultura ela tem esses 3 pilares, né, subjacentes à discussão que nós estamos fazendo aqui. A Nina Simone tem até uma frase que fala: a liberdade é não ter medo, né? E eu acho que se a gente está na faculdade, a gente não tem esse medo de se impor, de estar ali, acho que a gente pode produzir muita coisa e também que a gente conheça os nossos direitos. Porque se a gente conhece os nossos direitos, a gente sabe por que a gente tem que lutar. E chegamos ao final deste episódio do programa. Eu gostaria de agradecer ao Paulo por me acompanhar nessa estação e também agradecer aos nossos convidados. Muito obrigada por toparem ter esse papo com a gente. Siga as redes sociais da PROEC para ficar por dentro de tudo sobre Estação X e até a nossa próxima parada.